Professor Cauã aqui. A gente vai para nossa aula de Química do terceiro ano aí. E o nosso tema é funções oxigenadas. A gente já vem falando de hidrocarbonetos aí desde o começo do ano. E depois de uma aula sobre petróleo, né, onde a gente falou de algumas impurezas aí, como compostos que têm oxigênio, nitrogênio e enxofre. A gente vai agora começar a falar das funções orgânicas, trabalhando aí com as funções oxigenadas, ou seja, tem a presença de oxigênio, e as funções nitrogenadas. Então, primeiro vamos entender aí o que é uma função orgânica. Uma função orgânica, basicamente, é um grupo, tá? Então, é um grupo de átomos que formam um padrão. Tá certo? Então é um grupo de átomos que formam um padrão. E aí ele deixa as estruturas, ou seja, os compostos moleculares, semelhantes. Beleza, então a função orgânica é um grupo aí funcional. Ele é um grupo de átomos que formam um padrão e deixa estruturas semelhantes, tá certo? Então, por exemplo, a gente estava trabalhando com os hidrocarbonetos, né? E agora a gente vai aprender as funções oxigenadas. Então a gente pode pensar numa função, por exemplo, que seja o seguinte: seja um CH3 e um CH3 de K. E aqui tem uma ligação dupla com oxigênio. E a gente pode pensar numa outra estrutura, seja isso aqui, ó, C dupla O, só que agora tem isso aqui, ó, certo? Então tem um carbono a mais. Então, o que é semelhante entre as duas? É semelhante uma ligação dupla O aí, que a gente lá na frente vai ver que é uma cetona, certo? Então, ela é semelhante, e essa ligação, quando o C faz uma ligação dupla O com essas características aqui, ó, tá entre carbonos, etc., a gente tem uma função orgânica, tá certo? A gente tem várias funções orgânicas, cada uma com uma característica. Então a gente vai aprender cada um desses aí, que vocês precisam lembrar. Cada grupo de átomos, né, e a forma com que eles estão ligados, eles vão formar um padrão que gera estruturas semelhantes, e essas estruturas a gente vai chamar de função, né, essa parte aí que deixa elas semelhantes a gente vai chamar de função orgânica. Então vamos primeiro estudar os álcoois, tá? Aqui ficou errado, né? Os álcoois. Então, ó, a gente vai falar de duas coisas ao longo dessa aula, desse vídeo, que é o seguinte: ligação OH a gente vai chamar de hidroxilo, tá certo? E ligação C dupla O a gente vai chamar de carbonilo, beleza? Então, tô falando isso porque são nomes que vocês vão ver aí. E a gente vai começar agora mesmo, ó. OH. OH então é hidroxila, certo? E ela tem que estar ligada a um carbono saturado. Se vocês lembrarem lá o que é o carbono saturado, é um carbono que só faz ligações simples, né? Então, um álcool ele vai estar ligado a um carbono saturado. E aí quando a gente quiser dar o nome para esse cara, ele vai ter a terminação -ol. Então, ó, vou usar um exemplo aqui, que a gente tinha o CH4, por exemplo, era o metano, não era isso? Por quê? Prefixo met quer dizer um carbono, o AN quer dizer, ó, um carbono, ligação simples e hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Já o álcool, como que ele ficaria? A gente poderia tirar um hidrogênio e colocar um OH, que é carbonilo, tá certo? Então eu poderia deixar, por exemplo, dessa maneira, ó, C
OH e colocar os outros hidrogênios, ó. 1, 2, 3. O que vai aumentar na fórmula molecular? CH4O, certo? Bom, beleza. Se aqui era metano, daqui para cá vai ser o quê? Mesma ideia. Um carbono, então prefixo met. Ligações simples, então AN. Só que agora a terminação é OL. Então, ó, metano, metanol, certo? Ah, e se eu tiver então um etano, ele vira um etanol quando eu tenho o álcool? Isso, se você tirar um hidrogênio e colocar uma hidroxila, você vai ter o quê? CH3, C, OH e aqui H2. Então esse cara é o etanol. Ah, então o etanol do posto, o álcool de posto, que é o etanol, ele tem essa forma aqui, que é isso, certo? Então ele tem 2 carbonos aí, né? E uma hidroxila, tá certo? Então essa é a regra aí pra gente nomear os álcoois e essa é a função orgânica dele. Depois a gente vai para os enóis e fenóis. Eles têm também o OH, só que agora a gente está falando de ligação carbono insaturado. Então, por exemplo, eu poderia pensar no ET, 2 carbonos, certo? Então agora a gente tem uma ligação dupla, então diminuiu o hidrogênio. Então, EN, etanol, certo? Então a gente tirou o quê? Tirou os hidrogênios e adicionou a ligação insaturada. A gente chama esses caras de enóis, tá? E os fenóis? Os fenóis, eles têm o OH ligado ao anel insaturado. Eu vou dar o exemplo primeiro aqui do fenol, tá? No singular. Esse cara aí, ele tem o quê? Ele tem uma ligação aqui com um OH. Beleza, então esse cara aqui é o cara que a gente chama de fenol. Tá? Então, geralmente, quando aparecer, esse cara é um cara que vai aparecer, tá? E quando perguntar, o que é um fenol? Um fenol é um composto que tem um anel aromático mais o OH ligado a alguma coisa. E se a gente quiser, por exemplo, ligar aqui os radicais, ó, ligar aqui a outros compostos, aí a gente vai ter que pensar na mesma ideia, tá? Então, ó, esse cara é o fenol e os caras que tiverem ligação dupla ou ligação insaturada são os enóis. Bom, os éteres, eles são uma função orgânica que ele tem essa característica aqui, ó. Eu vou ter um oxigênio, só que ele está ligado especificamente entre carbonos, tá? Aqui eu posso ter qualquer coisa, vou colocar um R', R' quer dizer radical qualquer. Posso adicionar o que eu quiser. E R duas linhas, tá? Então, qual vai ser a ideia? Eu posso colocar, por exemplo, um CH3, O, CH2, CH3, posso colocar? Posso. Beleza, esse é um éter. Então, como é que a gente nomeia? Prefixo do menor hidrocarboneto. Como assim? Da menor parte, né? Que seria um hidrocarboneto sozinho. Então, ó, aqui a gente só tem um carbono, de cá a gente tem 2. Então vai ser o quê? Um carbono, met, oxi, né? Prefixo só do menor hidrocarboneto, ot, mais maior hidrocarboneto. Então esse lado aqui sozinho ele seria quem? Seria o etano, né? Então aí, ó, metoxietano. Ah, se tivesse, por exemplo, 3. Ah, então seria metoxipropano, né? Metoxibutano, metoxisopropano, né? Que a gente sabe que tem várias posições aí para ligar com propano, por exemplo, tá? Então esse é o grupo funcional e essa é a regra aí para a gente nomear. Claro que a gente não pode ver todos os casos, né? Com calma, mas para vocês terem uma visão geral e pelo menos alguma ideia aí do grupo, saber identificar e saber nomear. Tá certo. Agora, a ideia dos ésteres é que eles são parecidos com os éteres, só que eles têm alguma coisa a mais. Por quê? Porque o S aqui, ó,
Éter não tem o S, éster tem o S. Então a gente vai pensar aqui, ó. Grupo funcional é uma dupla O. Aqui é um radical qualquer. E aqui é o O. Aqui um radical qualquer. Certo? Então percebam que antes eu tinha que ter um carbono aqui e não tinha essa dupla O. Agora eu preciso ter esses grupos aí. Tá certo? Então, ó. Aqui eu coloquei que troca o H do grupo COOH. Lá na frente a gente vai ver o ácido carboxílico, mas só para vocês entenderem, ó. OH, o que quer dizer? Tira esse H e põe qualquer radical, que seja uma alquila, ou seja, aqueles caras lá que são hidrocarbonetos, né, de cadeia aberta, ou arila, ou seja, são anéis, né? Então, vamos lá. Carbonos do grupo funcional, mais o sufixo ato, mais o nome do hidrocarboneto. Como que a gente vai fazer essa nomenclatura? Né? Vou colocar um exemplo aqui, que vai funcionar da seguinte maneira. No caso dos ésteres, é um pouquinho mais complicado, mas quando você aprende, não tem problemas, tá? Primeira coisa é a gente identificar quem que é são os carbonos que estão ligados ao grupo funcional. Então o grupo funcional, ó, ele é representado pelo O e pelo O, né? E esse carbono aqui faz parte, né? É o que indica que o grupo funcional aqui em cima, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses carbonos e lembrar da nomenclatura dele. A nomenclatura lá dos hidrocarbonetos não era que para dois carbonos eu tinha um et, ligação simples eu tinha um an, e para os hidrocarbonetos era etano, né? Então, ó, aqui a gente vai colocar o sufixo ato, etanoato de. E agora a gente vai olhar aqui, ó, esse cara aqui ele seria um carbono, então é metil, tá certo? Ah, beleza. Só que a gente vai ver que o metil só, quando a gente está falando do radical aqui, ele vai aparecer, né? Quando ele já está ligado, a gente chama ele de metila, etanoato de metila, tá? Então é só adicionar um A, né? O hidrocarboneto aqui a gente vai lembrar que é o radical, tá? Então, então se tivesse 3 aqui seria etanoato de propila. Sim, né? A gente ou, né, se for tiver uma ligação diferente, isopropila, por exemplo, né? Então, essa é a ideia aí dos ésteres. Pode ver que a gente tem duas partes, então, parte 1, né, que sempre vão ser os carbonos do grupo funcional, e parte 2, que vão ser os hidrocarbonetos, tá certo? Os aldeídos são um grupo importante aí também, tá? E a gente vai falar do que? A gente vai pensar que o aldeído ele tem essa característica aqui, ó, dupla O igual os ésteres, mas aqui a gente tem um H e aqui a gente tem um radical substituinte, tá? Então a gente pode pensar no seguinte, ó, se eu tivesse somente CH3, C, dupla O e H, como que eu vou chamar esse cara aqui? Né? Esse cara aqui identifica meu grupo funcional, tá tudo ok, então é um aldeído. Bom, eu tenho dois carbonos et, AN e o AL, né, de aldeído aí, etanal, certo? Então, ó, grupo funcional dupla O com H e a nomenclatura terminando em AL. Então, ó, esse aqui é o etanal e esse aqui é o etanol, olha a diferença. Então, a gente trocou o H aqui por uma dupla de cá e tirou o H daqui de baixo, tá certo? Bom, cetona. Cetona é muito mais simples, né, do que os outros. A gente vai ter o quê? O grupo C dupla O entre dois carbonos. Então, ó, CH3. CH3. Então, beleza. 3 carbonos prop, né? Esse é o grupo funcional, ó. Tá? Ligação simples AN. Ligação, mas tem ligação dupla do oxigênio. Não, mas a gente está olhando carbono-carbono. E terminação ONA. Tá?
propanona, que a gente pode lembrar aí da acetona, tá certo? Então é a ideia aí, o grupo funcional bem tranquilo, e o nome aí que só mudando a terminação e adicionando coisas que a gente já conhece. E por último, mas não menos importante, é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem o C-O, né, igual a acetona, igual ao aldeído, igual a cetonas, igual ao aldeído. Tem o OH, né, igual ao álcool, por exemplo. E aí ele tem um radical aqui de cá. E aí como é que a gente dá o nome para ele? A gente tem que pensar aí, por exemplo, na estrutura completa, né? H3C, dupla O, OH. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. Aqui o nome seria ácido. 2 carbonos seria et. Só ligação simples, AN, óico. Ácido etanóico. Beleza. E qual? Então teria o ácido metanóico? Né? CHO. OH, ácido metanóico, tá certo? E o ácido propanóico, mesmo esquema, só que aqui seria o que? 2 carbonos, né? Que seria 2 carbonos e teria mais um carbono, seriam 2 hidrogênios, teria mais um carbono de cá. Então, pessoal, pra gente dar uma resumida, eu já anotei aqui, fiz uma tabelinha. Qual que é a ideia? OH é álcool, se ele estiver sozinho, né? É claro que se estiver lá no ácido carboxílico aqui, ó, tem que tomar cuidado. Ona, né, de cetona, dupla O. Se tiver dupla O e também, só que ó, lembra, dupla O ligado aí a 2 carbonos, certo? Aldeído, dupla O mais hidrogênio, tá? Ácido carboxílico, dupla O mais OH, né? E a nomenclatura ácido. Aí o nome lá que a gente seria o hidrocarboneto, né? Por exemplo, metanóico, etanóico, propanóico, butanóico, né? E etc. Os éteres, oxigênio entre carbonos. E a nomenclatura é um pouquinho mais complicada, né? Tem mais coisa. Menor hidrocarboneto, infixo oxi e maior hidrocarboneto. E o éster, último, mas não menos importante, a gente precisa observar bem. Por quê? Porque ele tem dupla O. E tem esse O aqui entre radicais, tá? Então a gente precisa pegar, ó, o grupo 1, né, a parte 1 que é do grupo funcional, mais o átomo, mais a parte 2, né? E lembrar que sempre é, por exemplo, terminação ila, né? Por exemplo, metila, etila, propila, butila e etc. Tá certo? Pessoal, em resumo, são essas ideias aqui que vocês precisam entender sobre as funções oxigenadas, tá? Bem resumido, né? Muita coisa para a gente ver, mas eu tentei colocar bem resumido e só destacando mesmo os grupos funcionais e a nomenclatura mais básica, tá? Que é lógico que se a gente tiver ligação insaturada, a gente tem que analisar bonitinho, mas eu quis colocar aqui para vocês o mais básico para a gente conseguir se sair bem, tá certo? Então é isso aí, até a próxima.